Fala, galera do Razão Tricolor. É um dia muito difícil até de gravar um pós-jogo. E para piorar, não deu certo aqui a minha internet. Estou gravando isso no celular para depois upar para o YouTube. E Fortaleza eliminado para o Ceará numa terceira partida seguida e não conseguindo ficar nem à frente do placar em nenhum dos jogos. É muito preocupante essa situação que o Fortaleza se colocou perante o seu maior rival. E eu trato esse jogo, essa eliminação da Copa do Nordeste, como um fracasso. Um fracasso no qual o Fortaleza não consegue ganhar do seu maior rival. É um fracasso no quesito campeonato. Se a gente for pensar que o Fortaleza enfrentaria no outra chave um Sport, e a gente perdeu do ABC, a gente perdeu exatamente de todos os times que a gente conseguiu enfrentar esse ano. A gente perdeu do ABC, a gente perde do Ceará 3 vezes. Do Sport a gente não perdeu, poderia ganhar, empatar, enfim, mas não jogou. Não jogando, não tem como saber se perderia ou se ganharia. É um dia de muita baixa de sentimentos dos outros Fortaleza. Muitos jogadores não rendem, e a história do jogo a gente vai tentar contar aqui de uma maneira rápida, até porque senão a gente remói muito essa situação. O Fortaleza entra em campo e logo aos 10 minutos, antes de 10 minutos, o Crispim faz um pênalti, que foi pênalti. O Ceará vai lá e marca o seu primeiro gol de pênalti. Pênalti, Fortaleza, goleiros, não existe. Entregando aí uma partida que o Fortaleza até estava bem controlando, mas muito pilhado, eu sempre falo isso, muito pilhado, o Fortaleza não sabe jogar dessa forma. E ele jogou, mais uma vez, pilhadaço, demais. Tanto que os dois zagueiros, Benevenuto e Brits, amarelados no começo. A arbitragem, ela tem um ponto nesse jogo, mas não dá pra gente dizer que foi a arbitragem que fez o Fortaleza perder o jogo. O Fortaleza perdeu o jogo porque ele perdeu o jogo. Não sabe jogar clássico, não tem emocional suficiente para fazer as coisas acontecerem pro lado dele, né? Então, o Fortaleza até consegue ali o Caleb, o empate, mas, cara, não deu tempo nem a torcida comemorar e chamar esse time para cima. Um Benevenuto tira uma bola pro escanteio, uma coisa que poderia ser para lateral. Ele dá um escanteio de graça pro Ceará, o Ceará cobra, o Benevenuto não sobe, ele fica olhando e o jogador do Ceará lá faz o segundo gol, faz o 2-1. E aí mostrava um time que queria mostrar mais e outro time que basicamente estava buscando, mas não estava conseguindo. Preciso até desculpa pelas imagens, porque realmente está bem esquisito aqui a energia aqui de casa hoje. Mas Fortaleza foi esse time que não conseguiu em nenhum momento finalizar a gol. O gol do Caleb foi a única finalização que o Fortaleza teve no primeiro tempo, cara. Um time que tinha Lucas Crispim, Pochettino, Caleb, tinha 3 meias e não conseguia criar. Muito preocupante essa situação. Num time que nem era essas coisas todas, o Ceará não é essas coisas todas, mas ele conseguiu o meio de ganhar do Fortaleza e ganhar bem, porque já está ganhando na terceira e agora vamos para as finais de Cearense, né? Vou dar mais um reforço de luz aqui para vocês me verem, no outro celular. E o Fortaleza sai dali perdendo de 2-1. Depois o Fortaleza já troca o Galhardo que leva um amarelo por reclamar do Vitor Gabriel não ter sido expulso, e não foi, e deveria ter sido. E levou o amarelo fora de campo. Ele entra aos 7, 10 minutos, ele vai, antes do Galhardo ser expulso, o Fortaleza leva um gol. Uma jogada pela esquerda, o Tite tenta cortar e a bola vai para dentro do gol. E o Ceará amplia ainda mais essa vantagem de 3-1. O Galhardo é expulso, modifica muito também a situação de jogo, né? Com um a mais, o Galhardo é um cara muito importante para todo o elenco, para ser esse jogador que sabe controlar, fazer um pivô, dar um passe e uma finalização muito boa. Ele sai do campo
e aí o Fortaleza fica com um a menos. Até que o Moisés entra alguns outros jogadores, o Fortaleza melhora. Entrou até o Tinga, e para mim também não tem nada a ver, o Tinga tem entrado hoje. E eu tenho muitas críticas a algumas dessas alterações que o Fortaleza fez. O Vojvoda não se achou. E aí culmina na última alteração, só para pegar a parte de alteração, de substituição, ele bota o Samuel. Para mim não cabia também nesse jogo, poderia ser ali o Pacheco, pela esquerda, se ele quisesse um meia, ou quisesse um cara mais avançado, colocaria ali, sei lá, o Dudu, que já jogou nessa posição de mais à frente. E o Fortaleza foi esse time que ainda conseguiu fazer um gol com o Lucero pelo seu faro de gol, uma jogada errada do Ceará. Depois, no abafa, teve uma situação de gol para empate, uma bola cobrada pelo Crispim, uma falta cobrada pelo Crispim. E o Richard pegou bem. Depois ele teve um gol anulado, que realmente estava impedido na jogada. E teve o lance do Moisés, que muita gente reclamou de pênalti, para mim não foi, que se jogou, desistiu da jogada para querer pegar o pênalti, poderia ter tido a vantagem ali e ter feito uma jogada mais interessante para o lado do Fortaleza. E o Fortaleza ficou nisso. No final do jogo, o Ceará teve um gol impedido, anulado, bem anulado, e depois o Ceará ficou brincando de chutar a gol e o Fernando Miguel se lascando lá para salvar. Uma postura muito fraca de um time que pode muito mais. Essa é a realidade. A gente sempre vem falando, o Fortaleza tem um time muito bom, mas esse time, ele quando chega em algumas decisões, ele não encaixa, ele não está encaixando, ele não está fazendo acontecer. Muitas críticas eu posso ter a alguns atletas individualmente, mas eu acho que o coletivo, no geral, tem deixado a desejar. Desde a zaga até a frente, eu tenho algumas críticas a alguns jogadores, mas eu não vou me estender muito, porque assim nem adianta a gente ficar pedalando nisso. O que importa é, não ganhamos 3 clássicos, estamos eliminados da Copa do Nordeste. Eu trato, como eu falei no começo, eu trato como um primeiro fracasso na temporada. Não está numa final, pelo menos, de Copa do Nordeste para disputar um título. É um time que tem muitos bons valores, isso não retira nada disso. Acho que o time tem bons valores, é um time que tem bons reservas, mas o conjunto não está encaixado, não está satisfazendo. Esse 3-5-2 do Vojvoda, será que vai permanecer? Para mim, eu não faria. Contratou laterais, bota laterais para jogar. Não tem 3 zagueiros, não tem 3 zagueiros para essas decisões. Não tem 3 zagueiros. O Benevenuto está numa péssima fase. O Tite ali naquela correria dele. O Brits da mesma forma. Não tem 3 zagueiros estáveis. Não tem 3 zagueiros estáveis. E quando pega o rival, infelizmente, não tem capacidade de segurar um tempo. O primeiro tempo, todos os primeiros tempos do Fortaleza contra o rival, o Fortaleza sai perdendo, perde o jogo no primeiro tempo. Foi assim com o ABC, foi assim com o Cerro Porteño. Todos os primeiros tempos que o Fortaleza saiu derrotado na temporada, tem algo convergente, que é o primeiro tempo de um time desligado e um time que parece que não entende o momento de uma decisão importante. Agora, é arranjar forças, colher os cacos, deve baixar muito a questão da torcida no sábado, já deve ser muito baixa essa torcida no sábado, e embora esteja um penta em jogo, e assim a gente fica com muito receio desse penta não vir, porque os resultados estão aí à mostra, são 3 jogos, 3 derrotas, não conseguiu sequer empatar com o seu maior rival, que vai decidir a final aí no Castelão, a partir do dia 1º de abril. É duro, é pesado, tem que se rever algumas coisas, não está tudo acabado, não é terra arrasada, eu sempre digo isso, nem 8 nem 80, mas eu acho sim que o Fortaleza precisa rever e muito. Algumas situações de atletas, algumas situações de modelo de jogo, algumas situações de função, e sim, internamente se resolver, se agilizar, principalmente essa parte psicológica, que é muito importante hoje no futebol, e o Fortaleza é um farelo de milho, é uma chegadinha, quando leva o gol não consegue reativar essa vontade, essa questão, até que hoje, até um jogo da Copa do Nordeste, acho que teve até uma
um upzinho aí de mais vontade, de querer reação, transfer para cima, mas deixar sempre a situação da zaga inconsistente e uma defesa que leva mesmo, então, qualquer momento o gol é complicado. O sistema defensivo deixa muito a desejar, o sistema ofensivo tem dado seu resultado, mas o sistema de criação do Fortaleza passa por uma baixa gigantesca. Eu acho que o Pochettino não tem alguns jogos que não está vindo. O Caleb é um dos grandes destaques aí, o Alexandre é um grande destaque também. Acho que esses dois aí a gente não pode colocar nem pouco para o Cero, que não foi nem abastecido, é a única oportunidade que ele teve, ele marcou, ele fez o gol, e o Romarinho bem buscando o jogo e etc. E o Hércules, primeiro tempo muito abaixo, segundo tempo melhorou, a zaga eu não tiro ninguém, e assim, ainda dou uma moralzinha pro Fernando Miguel, porque o time todo parado, vendo o Ceará chutando e o próprio Fernando Miguel correndo para um lado e para o outro para salvar as bolas. É duro, é complicado, é vergonhoso até. Nem na Série C nós éramos tão fregueses, vamos dizer assim, do time, do Ceará, mas aí sábado tá para resolver. Sábado tem que resolver essa vida, tem que mudar essa história e só eles que podem mudar isso. A gente do lado de cá torce para que o Fortaleza retome o rumo, principalmente nos clássicos, a vencer. Tem um penta muito importante em jogo, eles têm que entender que esse é um penta muito importante para a torcida, para o clube, para todo mundo. Os caras têm que entender isso, mas não pode estar pilhado do jeito que ficou pilhado hoje. Tem que ser maduro, tem que ser consciente. Não consegue segurar até os 20 minutos, toca a bola, joga como um time ruim e depois vai para cima e tenta ganhar o jogo. Muito pesada essa derrota, essa eliminação. Agora a Copa do Nordeste, bye bye. E agora é Campeonato Cearense e parte para frente. Campeonato Cearense, Sul-Americana, etc. Mas eu repito, para mim, a eliminação do Cerro Porteño é doída, mas é plausível por conta de ser um grande gigante que joga uma competição. E o Cerro Porteño melhor do que o Fortaleza, coletivamente. Eu já falei isso um bocado de vezes aqui, não vou trocar o assunto. E digo para vocês com toda sinceridade. Para mim, eu acho que foi um fracasso, sim, essa saída precoce, embora seja na semifinal da Copa do Nordeste. Muita coisa seja ajustada de casa. E atrás desse penta, porque não tem como. Não tem como. Não tem como. Tem que mudar essa história. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal aí. Pela moral, só pela moral mesmo, porque é duro, é difícil, você deve estar com raiva assim como nós aqui do Razão, mas seguimos. Seguimos. Amanhã tem conteúdo e aí aqui não vai parar, né? Todo mundo baqueado, sentido, e eu sei como nós sabemos quanto é. Tomara que o elenco entenda isso. A torcida está muito sentida e muito desconfiada para essa final do Pentacampeonato. Mas é outra história, é outro jogo e a gente vai para ele. Valeu, grande abraço. Tchau.